a Nádia, eu sou a Duda. Eu sei que muitos aqui não me conhecem, mas eu tô aqui pra falar sobre o capítulo 1 de Filipenses pra vocês, né? Antes de tudo, eu quero introduzir a carta pra vocês, tá bom? Filipenses é uma carta que Paulo escreve enquanto ele tá preso. E diferentemente de outras cartas que ele escreve, como para os Gálatas e para os Colossenses, ele escreve para eles por conta de uma crise. Para os Filipenses, ele escreve como um encorajamento para eles, sabe? Esses dias atrás, eu tava lendo um plano do Descende sobre Filipenses e o Tal Hayashi, ele fala que algo que, assim, eu fiquei, caraca, isso é muito massa, sabe? Ele resume, sabe? Como Paulo, ele escreve cada capítulo. E ele fala que no capítulo 1, ele descreve Cristo como a nossa vida. Ele fala que Cristo tem que ser a nossa vida, sabe? No capítulo 2, ele fala sobre Cristo como nosso modelo, sabe? A humildade de Cristo, tudo que ele fez por nós. Ele morreu na cruz, ele foi humilde, ele era Deus, ele não julgou ser igual a Deus, algo que ele tinha que se reter, sabe? No capítulo 3, ele fala Cristo como nosso alvo, como nosso objetivo, como a nossa meta, sabe? A gente precisa seguir para o alvo, que é Cristo. E no último capítulo, ele fala Jesus como o seu contentamento, Cristo como o seu contentamento. Então, para ele, cara, ele pode passar por qualquer coisa, mas Cristo é aquele que fortalece ele. Em Cristo, ele tudo pode. E Cristo é aquele que preenche o coração dele, então ele não precisa ter muita comida, muito dinheiro, ou estar em um ambiente muito agradável. Não, ele não precisa disso, porque ele entende que Cristo é tudo aquilo que ele precisa. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada versículo que me marcou demais e coisas que Deus falou muito comigo. Então, presta atenção que isso pode edificar muito a tua vida e eu creio que vai edificar em nome de Jesus. Bom, os versículos que mais me marcaram foi primeiramente o versículo 6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Aqui ele está falando sobre a salvação. Muitas pessoas acham que a salvação é algo que a gente pode perder, mas não, a salvação é uma obra do Espírito Santo em nós, de Jesus Cristo. Ele começa, ele completa e ele está no meio de todo o percurso da salvação. Eu li um livro esses dias, acho que faz umas 2 ou 3 semanas que eu li esse livro. Esse livro chama Crentes que Precisam de Salvação, e ele fala sobre a salvação, sabe? E porque muitos de nós, a gente tem uma ideia muito errada sobre o que é salvação. E ele explica, sabe, muito bem o que é salvação. E ele fala assim: examinando-se a ideia de salvação no Novo Testamento, veremos que o crente experimenta o verbo salvar em 3 tempos. O pretérito perfeito: fui salvo dos prazeres do pecado, que é o arrependimento, e do castigo do pecado, que é a justificação. No presente, estou sendo salvo do pecado, que é a santificação. E no futuro, serei salvo da presença do pecado, que é a glorificação. Então, a salvação é um período que Cristo faz tudo, sabe? É Ele que nos auxilia, é Ele que nos ajuda. Esses dias atrás eu vi no Insta do João Paulo, foi ainda essa semana, e alguém falou: eu posso perder a salvação? E ele responde: não, você não pode, porque a salvação é uma obra que Jesus começa e Ele completa, sabe? A salvação, ela vai se completar o dia que Jesus voltar para nos buscar e a gente subir ao céu para ficar com Ele. E a gente vai ser salvo da presença do pecado, sabe? Lá não vai mais haver pecado, lá não vai mais haver dor, sabe? Então, que a gente vem entender que a salvação é algo que Cristo começa em nós. Ele foi aquele que morreu para nos salvar e Ele é aquele que vai voltar para nos buscar. Então, entenda, a salvação é algo que a gente não pode perder. É uma obra de Cristo Jesus e do Espírito Santo em nós. Amém? Agora, o próximo versículo é o 21. Porque pra mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É um versículo muito conhecido, sabe? E é exatamente isso que a gente precisa entender sobre esse capítulo. Cara, Cristo é o viver de Paulo. E pra ele morrer é lucro, porque quando ele morre ele vai estar com Cristo no céu, sabe? Então, cara, imagina o amor que Paulo tem, sabe? Por Cristo. Esses dias atrás eu tava orando, tipo de boa, sabe, na minha, e orando assim, sabe, eu falei: caraca, Jesus, eu não te amo o suficiente, eu nunca vou conseguir te amar o suficiente, mas eu quero te amar cada dia mais e mais, sabe, e aqui, cara, imagina o amor de Paulo, ele fala: pra mim morrer é lucro e viver é Cristo. Ele vive por Cristo, aonde ele vai, ele prega o evangelho, aonde ele tá, ele vive Cristo, Cristo vive dentro dele e age, sabe, então pra ele não há vida fora de Cristo. Então que a gente vai entender realmente que pra nós, Cristo tem que ser a nossa vida e o morrer tem que ser lucro. Ele amava tanto Cristo que morrer pra ele era algo bom, porque ele ia estar com Cristo, e viver pra ele era algo bom, porque ele ia estar pregando o evangelho, ele ia estar
um Cristo vivendo dentro dele, sabe? Então, esse versículo é muito conhecido, é um versículo muito bom e ele é sensacional mesmo. E o último é o versículo 29. O versículo 29 fala assim: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente crer nele. E quando eu li isso, eu fiquei, caraca, Jesus, e me veio a memória uma história que eu vi num vídeo do John Piper que chama Teologia Fraca Produz Mulheres Fracas, e conta a história de uma mulher que passou 3 décadas servindo o país indiano. Ela ficou 3 décadas com a família dela na Índia e realmente servindo eles, sabe, ajudando eles no que eles precisavam e pregando o evangelho lá, até que um dia ela recebe a notícia que o seu filho de 10 anos, o seu filho de 6 anos e o seu marido foram incinerados, eles foram queimados vivos. Então, os repórteres, eles chegam e falam: cara, o que você tem a dizer em relação a isso? Ela fala: eu só tenho uma mensagem ao povo indiano. Não estou amargurada, nem irada. Queimemos do ódio e espalhemos a chama do amor de Cristo. E quando eu vi essa frase, cara, eu fiquei, caraca, Jesus, eu preciso te amar nesse nível. E, cara, outra coisa, olha o que a filha dela responde, sabe? Eles chegam e falam: cara, como é que você se sente sobre o assassinato do seu pai e dos seus irmãos? E ela fala assim: eu louvo ao Senhor por ter achado meu pai digno de morrer por ele. Cara, eu não preciso nem encerrar esse vídeo, né? Cara, foi nos dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas sofrer por ele, sabe? Então que a gente vem entender, sabe, que em meio às tribulações a gente tem a oportunidade de pregar o evangelho e sofrer por Cristo, sabe? E essa história, ela me quebrou, sabe? Bom, gente, foi isso o vídeo. Eu espero muito que Deus tenha falado com cada um de vocês. E é nóis!